Nordeste, bom dia Brasil. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa, o Despertar da Fé. Hoje, num dia todo especial, dia do Divino Espírito Santo de Deus. E estamos aqui com muita alegria no coração para falar com você a respeito de Jesus e a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Já vão fazer 1900 e tantos anos que num belo dia, numa bela manhã, o Espírito Santo de Deus desceu dos altos céus. Desceu para nunca mais voltar para lá. Desceu para morar no nosso coração. E Ele é o nosso guia. É Ele que nos conduz em toda a verdade. É Ele que nos apresentou Jesus de Nazaré. Ele é o nosso professor. E hoje na nossa igreja, no Rio de Janeiro, em todas as nossas igrejas, nós temos uma festa toda especial ao Divino Espírito Santo de Deus. E nessa festa nós estaremos dando presente. Ao invés da pessoa levar um presente, nós estaremos dando um presente que é um vidro de óleo ungido. O óleo na Bíblia Sagrada tipifica, simboliza o Espírito Santo. Então nós vamos dar um vidro de óleo para todas as pessoas. E se a pessoa quiser levar um presente para o Espírito Santo, ou melhor, para a igreja do Espírito Santo, vamos falar a coisa certa, também nós agradecemos em nome de Jesus. Mas mesmo sem presente, você vai receber gratuitamente um vidro com azeite ungido, representando, tipificando o Divino Espírito Santo. Amigo, para mim o Espírito Santo é tudo. Ele é Deus. É Deus que mora junto com a gente. É Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. A terceira pessoa que é o vigário de Jesus. É o representante do Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra. Ele está conosco e quando ele for tirado dessa terra, será quando a igreja de Cristo subir também. E ele estará para sempre conosco. É o Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece, mas nós o conhecemos, porque ele está conosco e habita dentro de nós. E manifesta-se em novos, lindos dons. Isso já é um pouquinho mais profundo. Mas por falar em Espírito Santo, nós vamos agora receber a nossa querida cantora Rosalba, que inspirada pelo Espírito Santo, fez a composição Jesus termina em S, mas ele é singular, ele não é plural não. Vamos receber a Rosalba, dando para Jesus uma linda salva de palmas. Jesus termina em S, mas ele é singular. Ele é único, não há outro em seu lugar. Ele é único, não há outro em seu lugar. Insistem em dizer que Jesus Cristo é Oxalá. Eles não enxergam que o meu Jesus é Jeová. Jesus termina em S, mas ele é singular. Ele é único, não há outro em seu lugar. Ele é único, não há outro em seu lugar. Tem muita gente que sobre Cristo vive a criticar. Eles nem sabem que do perdão de Deus vão precisar. Não levam a sério que ele morreu para nos salvar. Graças a Deus eu sei que ele está vivo e ele é singular. Jesus termina em S, mas ele é singular. Ele é único, não há outro em seu lugar. Ele é único, não há outro em seu lugar. Muitas pessoas vivem insistindo em dizer que é da vontade de Deus que elas vivam a padecer. Elas não percebem que existe um ser que é o rei do mal. Veste-se de santo, mas por trás dele é um animal. Engana
Perfeito, louvado seja Deus. A Rosalba, com essa voz tão linda, apresentando a canção de Jesus. Termina em S, mas sem dúvida nenhuma, ele não é plural, não. Toda regra tem exceção, e essa é uma exceção bem firme. Termina em S, mas ele é singular. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei. E hoje nós estamos dedicando esse programa ao querido e divino Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito que nos assistiu, nos assiste e nos assistirá em todos os momentos de nossas vidas. Principalmente nós que já somos de Jesus, nós temos um conceito, uma gratidão ao Espírito Santo tão grande, porque quando nós estávamos afastados de Deus, longe do Senhor, ali estava o Espírito Santo. Até em lugares esquisitos a gente estava presente, o Espírito Santo estava junto dizendo, aqui não é o seu lugar, você não é para estar aqui, você é meu, você tem que vir para mim. E a insistência do Espírito Santo, a convicção que ele nos deu do mundo, da verdade, do juízo, do pecado, isso fez com que nós viéssemos para Jesus. E hoje, graças a Deus, a gente que é de Jesus, a gente está felicíssima, a gente está alegre, a gente está contente, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele está conosco e estará conosco. Ele só vai abandonar a gente quando chegar no céu, e ali não vai abandonar, porque ele não vai viver num entrosamento mais do que perfeito. Amigo, há muitos anos atrás, 50 dias depois do Senhor Jesus Cristo ter voltado aos céus, de onde ele tinha vindo no mistério da sagrada encarnação, o Espírito Santo desceu. Foi uma manhã radiante, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente caiu dos céus e ouviu-se um barulho como de um vento veemente, impetuoso, e todos que estavam reunidos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Era o dia, era a festa, era a entrada do Espírito Santo no mundo, era uma nova era. Primeiro foi Deus Pai lhe dando comunidade, depois Deus Filho e por último Deus Espírito Santo, e o ministério dele não terminou. Ele estava dando sequência àquilo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. É Ele que tem feito essa obra, é Ele que tem tirado o pai de santo, a mãe de santo lá da perdição e o trazido para ser um filho, uma filha do Senhor. É o Espírito Santo que tem feito essa obra, tem feito milhares e milhares de pessoas se convencerem da necessidade, da realidade de Deus e abraçarem esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus. A nossa gratidão ao Espírito Santo é tremenda. É o Espírito Santo, através dos novos dons que ele as novas manifestações que ele tem através da gente, que está fazendo a obra de Deus. As 3 manifestações de inspiração, as três manifestações de poder e as outras 3 manifestações, são 9 manifestações do Espírito Santo. Inspiração, a revelação e a manifestação de poder. Isto ele está fazendo através da sua igreja. Quem cura é o Espírito Santo, através da manifestação chamada dons de curar. Que a operação de dons de maravilhas, que não só de cura, milagres especiais, mas outros milagres. E a manifestação, ou seja, a dom de fé. Também tem os dons de inspiração, que é a língua, a interpretação e a profecia. E os dons de revelação, que é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espírito. Então são 9 as manifestações do divino Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos em festa, hoje nós estamos batendo palmas para o nosso querido Senhor. Nós temos aqui ao nosso lado uma senhora que na terça-feira passada ela lidava muito com o mundo espiritual. Ela também recebia muita carga espiritual, só que no caso dela era carga maligna. Ela até conseguia se passear, não é isso, minha senhora? Isso. A senhora era transportada pelos espíritos. Muito pelos espíritos. Muito era mesmo. perturbada por Demais. eles. Era assediada. Demais. Os espíritos queriam enlouquecer a senhora, destruir o lado da senhora. Queria. Mas a senhora trocou de espírito. Troquei, graças A senhora a Deus. deixou o espírito do mal, os guias, os caboclos, Graças os a Deus. exus, Deixei e passou tudo. para o espírito bom, que é o Espírito Amém. Santo de Deus. Graças E vale a a Deus. pena estar do lado do Espírito de Deus? Vale, demais. Demais. Eu tive muito mal mesmo, a ponto de chegar a cair dentro de casa com um ataque, toda torta. Mês de julho do ano passado. É. Foi. Caí toda torta, fiquei 20 minutos só com meu esposo sozinho, sem saber o que estava vendo. Quando eu vim a mim, eu fui parar no ponto-socorro do NPS. Isso é porque Meia-noite. Isso é porque só não tinha o Espírito Santo, só tinha os outros espíritos. Eu tinha uma dúvida, né, pastor? Eu tinha muita dúvida em mim, porque eu era muito doente, então eu já tinha aquela dúvida que eu não ficava boa. O que a senhora achava? Que só tinha vindo ao mundo para sofrer? Era isso? Aí eu achava, porque desde que eu nasci, eu sempre fui sofredora em doença.
Já escapei da morte muitas vezes mesmo. Então a senhora achava que era missão da senhora? Eu achava que era missão, porque lá no centro dizia que era missão. Só que eu disse assim, você está reclamando? Não, eu não frequentava. Mas ia de vez em Mas quando. Quando eu tinha um mal qualquer, eu ia lá. Então ele dizia, tu está reclamando, espera que tua barra ainda vai ser mais pesada, ainda vai ter mais problema ainda. Que coisa terrível. Porque você nasceu para sofrer, de quem você é filha, você tem que sofrer mesmo. Filha de quem? Não é do seu pai e da sua mãe, não? Ele dizia que era da Oxum, né? Da mamãe Oxum? E a mamãe de Oxum, frente, e Oxalá. ela bate nos outros? É isso que dizia. Dizia assim, não reclama não, que tu ainda tem mais pela frente para esperar ainda de sofrer. Perfeito. Como de senhora, fato. então a senhora era filha da mamãe Oxum. Oxum e Oxalá. E agora a senhora é filha de quem agora? Agora é do Espírito Santo de Deus, né, senhor? Graças a Deus. E a mudança, assim, Olha, vale? muito, demais. Enquanto eu me lembrar... Uma pergunta de idiota. Qual que é melhor, ser filha da mamãe Oxum ou de Jesus? Não. Eu tinha lá na parede, mas tudo quando eu soube que eu fui para a igreja, que o irmão... Não, mas responde a minha pergunta, que eu disse até que é idiota. Qual que é melhor, ser filho da mamãe Oxum ou ser filha de Jesus? De Jesus, claro, né, pastor? E esse pessoal que diz que é filho do Oxalá, do Ogum, da Oxum, de Noemar, o que a senhora diz para eles? Eu digo que não adianta viver nisso de maneira nenhuma, porque eu ia enganada, porque eu era doente, então eu ia para pensar que me curava, eu levava minhas filhas também. Vendo, meu esposo não gostava, ele detestava, ele não gostava. Perfeito. Olha, o nosso tempo é tão curto que a senhora deu testemunho de Deus pouquinho hoje, e teria muita coisa, mas eu tenho que fazer oração. Tá bom. Você em casa, amigo, que ainda não é filho de Deus, ainda não tem o Espírito Santo, mas você quer ser uma pessoa feliz, abençoada e quer ser de Deus. Olha, faz o que eu fiz, coloque a mão no seu coração, porque eu vou orar por você agora. Vamos fazer a oração? Vamos orar no nome de Jesus? Oremos então agora. (27702) na abolição, quando nós vamos ter amanhã, à tarde e à noite do Espírito Santo de Deus. É pena que o Nordeste ainda não tem uma igreja nossa, mas breve estamos pensando e Deus vai nos dar. Olha, vamos encerrar a programação agora. Amanhã na abolição nós vamos iniciar a segunda campanha das 7 Santas Peregrinações.
eu vou estar presente ao lado do pastor Rodrigues. Para encerrar, vamos louvar Jesus dando para ele uma linda salva de palmas.